Então, ó, como é que nós vamos fazer isso aqui? Então, primeiro vamos dar um exemplo dessa primeira figura aqui. Então, a questão... Aí você vai olhar para a questão aqui. O primeiro passo, a questão vai dizer o seguinte, que você vai calcular a área... Primeiro vai calcular o seguinte, vai calcular isso aqui, a área da base. Vamos lá. O que é base, gente? O que é base? Base é o que fica aqui no fundo, ó. Base é o que fica no fundo. Até quando eu tava fazendo um vídeo, eu até dei um exemplo, ó, de uma garrafa. O que é a base dessa garrafa? A base da garrafa é o que está no fundo, né? É o que dá sustento a ela. Então, o que está aqui embaixo. Isso é a base. Ok. Então, para mim responder essa questão aqui primeiro, eu olho para a figura e encontro a base. Cadê a base dela? A base. Então, é claro que se aqui é uma caixa de sapato, como é que vai ser essa base? A base não vai ser um retângulo, ok? Não que seja importante eu saber, mas só para vocês terem essa ideia. Então, para mim encontrar, ó, aqui, ó, deixa eu focar. Para mim encontrar o volume desses objetos, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou calcular a área da base. Eu só expliquei o que era base para vocês, mas eu vou calcular a área da base. Então, vamos lá. O que é área, gente? O que é área? O que é área? Ó, peraí, não tá focando. Ó. O que é área? A área, gente, é comprimento vezes largura. Tá bom? Então, eu não começo fazendo o seguinte, calculando a área da base. Então, o começo da resposta é o seguinte. Eu sei. Se eu vou calcular a área da base, como que é a base na primeira figura? A base não é um retângulo? Como é calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo eu pego o comprimento e multiplico pela largura. Então, o começo da resposta daqui, ó, já é. Volto a dizer, gente, ó, agora eu vou falar mais devagar. Para começar a fazer a fórmula, você tem que escrever como se calcula a área da base, tá bom? E aqui não é a primeira da caixa de sapato? Então, eu vou para a caixa de sapato e olho como é a base. Como é a base? A base é um retângulo. Depois que eu descobri que é um retângulo, pronto. O que eu vou fazer mesmo? Chegando aqui, lembrei. Eu vou fazer o quê? Encontrar a área da base. Agora eu volto para cá. Então, como a base é um retângulo, como é calcular a área de um retângulo? Mas por que eu vou calcular a área mesmo? Volto de novo. Aqui, eu tenho que lembrar. Porque eu vou calcular a área da base. Tem que lembrar disso. Você vai olhar para a base da figura. E quando encontrar a base, faz o quê? Faz o quê? Quando encontrar a base, faz o quê? A área da base. Olhei para a figura. Onde é que está a base? Aqui. A base é um retângulo. Quando encontrei a base, vou fazer o quê? Espero que vocês tenham respondido. Espero que vocês tenham respondido aí, gente. Quando eu encontro a base, eu vou calcular a área. Ok. Eu já disse um monte de vezes, devem ter captado a mensagem aí. Encontrei a base, vou calcular a área. O que é a área? Comprimento vezes largura. Então, esse é o começo da resposta. Comprimento vezes largura. Né? Então, esse é o começo da resposta. Ok. Isso é o que? A área da base. Agora vamos continuar a ler a questão. Já fiz isso aqui, a área da base? Já. Agora vamos para a próxima linha. E em seguida multiplicamos. Então, se depois disso aqui eu multiplico, então já vou colocar um sinalzinho de vezes aqui. Não é isso? Isso é o que? A área da base. E ele disse que em seguida ia multiplicar. Pelo quê? Não sei ainda. E em seguida multiplicamos pela altura. Pronto, gente. Fácil demais. Mas o que é a altura? A altura, gente, você pode pegar qualquer letra para representar a altura. Posso pegar o quê? Um A. Pronto. Ou um H, qualquer letra. E o que mais? Acabou. Como é que eu sei que acabou? Só olhando para a questão. Multiplicamos pela sua altura. Ponto final. Então, ó. Isso daqui, gente, ó. Já é a resposta. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Já é a resposta daqui. Vocês vão fazer
a mesma coisa nessa figura aqui. Ainda lembra daquele processo tudo? Eu olho para a figura, vou encontrar a base. Pronto. Imagina o seguinte: se você for olhar aqui para a base, olhar para o fundo, como é que vai ser esse formato aqui? É claro que o formato dele vai ser aqui, ó. Essa garrafa tá show de bola aqui, vai ser circular. Né? Se eu olhar para o fundo de um transpirante, ele vai ter qual formato? Nossa, que bola feia. Pera aí. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Pronto. Não é? Se eu olhar para o fundo de um transpirante, vai ter essa bolinha aqui, uma circunferência. Eu esqueci. E agora? Eu olho para a figura, olho para a base, e depois que eu olho para a base faço o quê? Espero que vocês tenham respondido de novo. Quando eu olho para a figura, olho para a base, olho para a questão. Faz o quê? Calcula a área da base. Lembra? Aquele mesmo processozinho aqui. Eu encontrei a base e encontrei a área. Agora vamos lá. Opa, mas espera aí, como é que eu vou calcular a área dessa figura aqui? Por quê? Naquela outra tinha comprimento e tinha largura, né? E aqui nem tem comprimento nem tem largura. Pronto, gente, ó. Eu até dei essa formulazinha. Como é que se calcula a área de uma circunferência? Ó, a área de uma circunferência, ó. Eu até coloquei essa formulazinha lá no grupo. Ó. Então, a área de uma circunferência, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar π e multiplicar por r ao quadrado. Nossa, que coisa difícil. É não, gente. Ó, coisa difícil demais, mas não é não. Pera aí. Opa, essa luz não tá muito boa não. Pronto. Isso aqui, gente, é a fórmula que vocês calculam a área de uma circunferência. Π, acho que todo mundo ainda lembra o que é π, né, gente? Quanto é que vale π? Π é o famoso 3,14. Então, π vezes R. O que é R? Nossa, R, gente. R é um raio, mas não é o da chuva não, tá bom? O que é raio, gente? Vamos pensar aqui, digamos que isso aqui seja um pneu da bicicleta de vocês aí, ó, tá bom? O que é raio no pneu da bicicleta? É o que? É esse segmento que sai do meio para as bordas, não é? Isso é raio, pronto. É esse raio aqui, tá bom? Então, ó, agora deixa eu dar outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho outro pneu, só que agora é da mesma moto, é o de trás agora. Digamos que eu tenho, ó, faço isso aqui, certo? Então, ó, lembra o que é raio? Raio não é esse segmento de reta que sai do meio até a borda? Então, isso é um raio. Tá aqui outro raio, tá aqui outro, tá aqui outro. Virou um ventilador, não foi? Verdade. Agora, quando eu tenho, gente, ó, uma reta que vai de um lado a outro, ó, de um lado a outro, isso aqui eu vou chamar de diâmetro, tá bom? Então, se por exemplo, se esse diâmetro aqui ele vale 10 centímetros, ó, então, ó, se a linha toda vale 10 centímetros, o raio, gente, ó, o raio é a metade do diâmetro, ó, o raio é a metade do diâmetro. Então, se nesse exemplo aqui, ó, a linha inteira, que é o diâmetro, vale 10, o raio, que é só esse pedacinho aqui, vai valer quanto? Vai valer 5 centímetros. Então, vamos voltar para cá. Eu expliquei para vocês. Ainda lembra? Nós estávamos fazendo aqui, vocês ainda lembram? Eu olhei para a figura, olhei para a base que está aqui e calculei a área da base. A área da base. A área da base. Ok. Como eu calculo a área da base? Π multiplicado por R ao quadrado. Fiz isso. Isso é a área da circunferência. Igual aqui naquela hora. Não foi? A área do retângulo. Depois que encontra a área da base, faz o que mesmo? Agora, essa aqui eu não vou dar a resposta toda não, porque só falta uma letra vocês colocarem. Isso é a área da base. Isso é o começo da resposta. Quase o final já. E depois, e em seguida, multiplicamos, né? Vocês vão colocar um sinalzinho de vezes aqui. Multiplicamos pela altura e vocês colocam a letrinha e ponto final.